Você sabia que para trabalhar com o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados não precisa de formação superior? É isso mesmo, você não precisa estar formado na faculdade e nem ter iniciado um curso na faculdade para poder trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, e neste vídeo eu vou te explicar por quê. Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal. E se este conteúdo fizer sentido para você, aproveita e antes de ir embora, deixa o seu like. Muito bem, da onde você tirou essa história, Silvia? Da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então procura lá na Lei 13.709 de 2018, lá no artigo 5º, inciso 8. O artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, eu brinco que ele é o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele traz os conceitos ou a natureza jurídica de cada um dos termos novos que foi trazido pela Lei Geral de Proteção de Dados. E lá, o nome encarregado ou encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ele é o profissional que tem, de acordo com o artigo 41, algumas atribuições que nós já vamos falar delas. Então vamos lá. Primeiro, aonde é que está escrito que precisa ou não precisa ter um curso superior? É simples, se a lei não diz que precisa, é porque não precisa. E lá no artigo 5º, inciso 8º, ele diz apenas quem é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ou seja, a pessoa nomeada pelo controlador ou o operador, e não diz nada sobre o que ele tem que ter de formação. Até porque no Brasil não existe curso superior de encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então presta atenção em mim neste momento. Quando você vai trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, você precisa de conhecimentos técnicos específicos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas não só sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Você vai precisar de conhecimentos sobre toda a legislação do Brasil. Por causa disso, os advogados acharam que era só para eles. Inclusive, lá no artigo 41, o parágrafo 4º, ele foi vetado. O que é vetado, Silvia? Ele não foi aprovado pelo presidente da República. Na época, se eu não me engano, era o presidente Temer. E ali dizia o quê? Que para ser o encarregado precisava ter conhecimento técnico jurídico. E isso não foi aprovado. Ou seja, o único parágrafo que eventualmente traria a obrigatoriedade de um conhecimento de curso superior foi vetado, foi proibido pelo presidente da República da época. Então, esse artigo não vale. Isso significa que não precisa ser advogado, não precisa ser nada. Você precisa ter o conhecimento. E qual é o conhecimento que eu preciso ter, Silvia? Um conhecimento jurídico, um conhecimento de tecnologia, um conhecimento de segurança da informação, um conhecimento de gestão de processos, um conhecimento de governança. Silvia, da onde você tirou tudo isso? Também tirei de dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, porque dentro dos artigos da Lei Geral de Proteção de Dados existem processos. Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é processual, e sendo processual, ela traz os processos que precisam ser implementados dentro das empresas ou dos controladores. E por causa disso, você precisa conhecer cada um deles. Exemplo, tem um capítulo inteiro falando sobre segurança dos dados. Então, obviamente, você vai precisar estudar sobre segurança da informação. Tem um capítulo inteiro falando sobre boas práticas e governança. Então, você vai precisar entender de governança dos dados e de governança corporativa. Tem um capítulo inteiro falando de responsabilidade civil. Então, você vai precisar estudar o que é responsabilidade civil. E assim por diante. Tem vários artigos específicos que exigem conhecimentos. Tá bom, Silvia, eu entendi. Não precisa de conhecimento, aliás, de curso superior para trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Qual curso eu preciso fazer? Você precisa fazer um curso técnico que te capacite profissionalmente para exercer a função do encarregado pelo tratamento de dados pessoais.
E qual é a função do encarregado pela proteção de dados pessoais? Aliás, quais são as funções? Elas estão lá no artigo 41 da LGPD. Diz que você precisa se comunicar e atender às requisições, reclamações do titular. Quem é o titular? Hashtag somos todos titulares, que é o dono do dado, aquele que tem a titularidade dos dados, de acordo com o artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você tem que atender o titular, as requisições, as reclamações ou eventuais solicitações. Número 2, você precisa responder à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar providências. Então, se a autoridade for falar com aquele controlador, será através da pessoa do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. 3, ele terá que dar treinamento de conscientização das novas práticas que tem que ter dentro daquele controlador para todos os funcionários e também para os contratados, ou seja, para pessoas que prestam serviço para aquela empresa. Não adianta nada eu simplesmente adequar aquele controlador e todos os operadores que prestam serviço para ele não estarem adequados. Já falei sobre isso quando eu ensinei sobre responsabilidade civil e também quando eu ensinei sobre a diferença das atribuições entre o controlador e o operador. Vou deixar os cards aqui para você relembrar, caso você não tenha assistido. Além disso, também é competência ou atribuição do encarregado pelo tratamento de dados pessoais outras atribuições que o contrato de trabalho ou o contrato de prestação de serviço dele determinar. Ou seja, se o controlador determinar que você tem outras funções, você terá as funções que exigir o seu contrato de trabalho. E nelas estão a adequação como um todo. Muito legal, não é? Mas você precisa desse conhecimento. Muitas pessoas dizem que são especialistas, mas não conseguem fazer um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Importante dizer que um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele nunca termina. Ele começa, ele passa pelas 5 fases, mas a última fase, que é o monitoramento, que inclusive está previsto na própria Lei Geral de Proteção de Dados, ele é permanente, periódico, porque cada novo processo, cada novo produto, cada novo serviço, cada novo departamento que nasça naquela empresa, naquele controlador, haverá de ser feito uma adequação novamente daquela empresa para abarcar essas novas modificações. Então, as políticas terão que ser atualizadas, os procedimentos, os treinamentos, enfim. Então, eu brinco que um processo de adequação à LGPD começa e nunca mais termina, porque o monitoramento, ele é eterno. Você sabia dessa informação? Agora, se você não está satisfeito com a tua formação atual, com o teu trabalho atual, com a tua carreira, Silvia, não estou ganhando o que eu gostaria, não estou sendo reconhecido no meu trabalho, estou cansado, na verdade. Na real, eu queria mudar de carreira, mas, nossa, dá uma preguiça fazer faculdade, né? Eu sei, eu já estive no seu lugar, exatamente assim. Vocês acreditam que eu pensei até em fazer moda? Porque eu gosto muito do assunto moda, mas eu pensei, putz, fazer uma faculdade de novo, que preguiça, né? Principalmente a gente que já tá com um pouco mais de idade avançada, você fala, ai, que preguiça voltar para a faculdade. E aí, eu tenho uma notícia legal para te dar. Os treinamentos sobre Lei Geral de Proteção de Dados são treinamentos curtos. Por exemplo, os treinamentos que eu dou, que são reconhecidos pelo MEC, são apenas 8 semanas. Agora imagina, você estudar só 8 semanas e sair com um diploma reconhecido pelo MEC e saber fazer um processo de adequação de ponta a ponta. Quer dizer, o final não existe, né? Vocês já entenderam. Então, olha que legal. Não demanda muito esforço de tempo, não demanda muito investimento financeiro. Você pode mudar a tua carreira, que será muito bem remunerada. E sobre a remuneração desse profissional, a gente tratará no próximo vídeo. Então, se você gostou dessa informação, compartilha com alguém que não está satisfeito com a carreira. E também, antes de ir embora, deixa o seu like. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.